Seja bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo, obteremos as funções inversas do cosseno, seno e tangente. Quem ainda não assistiu o vídeo que trata sobre funções inversas, clique aqui no card e assista. Isso vai auxiliá-lo na compreensão do que desenvolveremos nesse vídeo. Vamos relembrar o conceito de função inversa. Se f é uma função bijetora, ou seja, injetora, e o seu contradomínio é igual à imagem da f, então f admite inversa, que a denotamos por f a menos 1 e a definimos como sendo f a menos 1 de y é igual a x, se e somente se f de x é igual a y para todo x no domínio da f. Em termos de diagramas de setas, temos esta situação aqui, ou seja, a f a menos 1 simplesmente reverte a lei da f. Vamos primeiramente obter a inversa da função cosseno, cujo gráfico já esboçamos e se quiser vê-lo, basta clicar aqui no card. O cuidado que devemos ter com as funções trigonométricas ao definirmos suas inversas é com a injetividade. Estas funções não são injetoras. Veja, por exemplo, no gráfico do cosseno, que toda a reta horizontal tocando o eixo x num ponto da imagem intercepta o gráfico do cosseno em mais de um ponto. Mas essa questão é superada facilmente restringindo-se os domínios dessas funções de forma a torná-las injetoras. No caso da função cosseno, vamos considerar o intervalo fechado de 0 a π, no qual a função é injetora. Logo, ela admite inversa, que é denotado por cosseno a menos 1 ou arco cosseno, e dada pela definição da inversa, como sendo cosseno a menos 1 de y é igual a x, se somente se cosseno de x é igual a y, onde o x pertence ao intervalo fechado de 0 a π. Atenção, não confunda o menos 1 do cosseno a menos 1 com o expoente. É apenas uma notação para a função inversa arco cosseno. Sendo assim, cosseno a menos 1 é diferente de 1 dividido por cosseno de x, que sabemos ser a função secante. Vamos entender melhor a função arco cosseno? Se tomarmos x igual a π sobre 2, temos que o cosseno associa a π sobre 2 o zero. Sendo assim, o arco cosseno associa ao zero o π sobre 2. Ou seja, arco cosseno de zero é igual a π sobre 2. Para determinarmos o arco cosseno de zero pela definição, deveríamos proceder da seguinte maneira. Temos que o arco cosseno de zero é igual a x, se e somente se o cosseno de x é igual a zero, o que nos dá que x é igual a π sobre 2, uma vez que o x pertence ao intervalo fechado de 0 a π. Agora vamos esboçar o gráfico da função arco cosseno. Sabemos, pelo mostrado neste vídeo aqui do card, que o gráfico do arco cosseno é simétrico ao gráfico do cosseno em relação à reta y igual a x. Sendo assim, basta tomarmos pontos simétricos ao gráfico do cosseno e assim obtemos o gráfico do arco cosseno. Este aqui é o gráfico do arco cosseno. Note que o domínio do cosseno é o intervalo fechado de 0 a π, que coincide com a imagem do arco cosseno. Por sua vez, o domínio do arco cosseno é o intervalo fechado menos 1 a 1, que coincide com a imagem do cosseno. Lembremos que estas igualdades não são meras coincidências, elas valem para qualquer função. E é claro que aqui também são válidas as equações de cancelamentos vistas no vídeo anterior.
Ou seja, ao compormos a função arco-cosseno com a cosseno, obtemos a identidade, bem como a composição do cosseno com arco-cosseno nos dá a identidade. De maneira análoga, obteremos o gráfico da função arco-seno. Como o seno não é uma função injetora, precisamos restringir o seu domínio de maneira a torná-la injetora e então definir a sua inversa. Para isso, podemos considerar o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Neste intervalo, a função seno é injetora e, portanto, admite função inversa, que a denotamos por seno a menos 1 de x ou arco seno de x, e a definimos como sendo seno a menos 1 de y é igual a x, se e somente se seno de x é igual a y, e isso para o x no intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2. Novamente, muita atenção para a notação seno a menos 1. É diferente da função 1 sobre seno de x, que sabemos ser a função cossecante. E para determinarmos, por exemplo, o arco seno de meio, usando a definição, temos que o arco seno de meio é um determinado valor x, se e somente se o seno de x é meio. E como estamos considerando x no intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2, temos que o x é igual a π sobre 6. E, portanto, o arco seno de meio é π sobre 6. Assim como, no caso da função arco-cosseno, o gráfico da função arco-seno é simétrico ao gráfico da função seno em relação à reta y igual a x. Sendo assim, obtemos essa curva como sendo o gráfico da função arco-seno. Veja que o domínio da função seno é igual ao intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2, que coincide com a imagem do arco seno, assim como o domínio do arco seno, que é igual ao intervalo fechado de menos 1 a 1, é igual à imagem do seno. E também vale, é claro, as equações de cancelamento. Procedendo de maneira análoga aos casos anteriores, obtemos a inversa da função tangente. Primeiramente, precisamos restringir o domínio da função tangente de maneira a torná-la injetora. Veja que o intervalo que podemos considerar é um intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. A função inversa da tangente a denotamos por tangente a menos 1 ou arco tangente e a definimos por definição de função inversa como sendo arco tangente de y é igual a x, se e somente se a tangente de x for igual a y. E para esboçarmos o gráfico da função arco tangente, basta considerarmos a curva simétrica ao gráfico da tangente com respeito ao y igual a x, e obtemos esta curva aqui. E ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.